Fala pessoal, quem fala aqui é o professor Abimael, professor de filosofia, e vou explicar para vocês hoje brevemente sobre o surgimento da filosofia, o surgimento da filosofia e a passagem do mito para o conhecimento filosófico, ou seja, o conhecimento racional. A filosofia ela teria surgido aproximadamente por volta do século VII ao século VI a.C., então justamente por isso, por ter surgido ainda na antiguidade, ela é considerada como a primeira forma de obter conhecimento, principalmente o conhecimento sobre a natureza e posteriormente sobre o próprio ser humano. Antes da filosofia, como eu falei, existia um modo de explicar os fenômenos sob um ponto de vista que era fantasioso, um ponto de vista que era mitológico. Tudo aquilo que ocorria na natureza era explicado pela mitologia, pela mitologia grega, pelos deuses, tudo aquilo que acontecia na natureza era explicado sob o ponto de vista da mitologia. E a filosofia ela vai buscar romper com isso, vai buscar explicar a natureza, explicar os fenômenos naturais sob um ponto de vista racional, utilizando a racionalidade. Então vai se dar a passagem do mito, que seria um termo conhecido como cosmogonia, que explica os fenômenos naturais sob o ponto de vista mitológico, para um conhecimento racional, que seria a cosmologia, com o uso da racionalidade. E os primeiros pensadores a desenvolver esse conhecimento racional seriam os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, como Tales de Mileto, Heráclito, que eram pensadores que buscavam, acima de tudo, entender como os fenômenos da natureza ocorriam, como teria se dado a origem da natureza, a origem do mundo. Justamente por isso eles são chamados de pensadores da physis, physis que é um termo grego que significa natureza. Então vai ser essa a passagem da mitologia, a passagem da cosmogonia mitológica para o conhecimento racional filosófico, por meio de pensadores como o Tales de Mileto, o Heráclito, pensadores que vão buscar utilizar a racionalidade para romper com aquela ideia de que a mitologia poderia explicar tudo. A filosofia ela vai buscar trazer um conhecimento agora racional, não mais pautado nessa questão mitológica. Então, gente, foi um prazer, e fiquem ligados no próximo conteúdo.